livro O Cortiço é uma obra naturalista de Luiz de Azevedo. E enquanto a gente vai apresentar um cortiço da modernidade, eu vou falar um pouquinho desse livro. Ele tem características naturalistas como descrição. Desde o início ao fim, você repara que o Aloysio, ele é muito descritivo. Descreve cada coisa, cada objeto como se fosse vivo. Você se sente dentro do livro enquanto lê ele. E além disso, ele tem uma linguagem muito simples. Desde o início, a gente consegue entender tudo de uma forma simples. Outra característica é a animalização. Ele trata cada personagem como se fosse um animal. Ele acha que o ser humano, ele é um animal mesmo. Tratando ele de forma, por exemplo, ele está latindo, ele está grunhindo, ele não sabe o que a pessoa está falando, entendeu? Então essa é uma característica naturalista que ele coloca muito nessa obra, principalmente pelo fato de ser um cortiço. Ou seja, pessoas pobres, marginalizadas, que eles tratam como animais, não ser humanos, são pessoas desumanizadas naquela época. Além disso, trata de vários problemas sociais, como adultério, crimes, esses problemas sociais de habitação e vários outros problemas. Traz a prostituição também como outro tema, que é o caso da Rita Baiana, que é uma prostituta, da Pombinha, que se torna uma prostituta, e disso também puxa o determinismo, que é a pessoa conduzida pelo meio onde ela vive. Então é outra característica do livro e que também entra na característica do naturalismo. Agora a gente vai dar uma subidinha para conhecer esse cortiço por dentro. Bom, do enredo do cortiço, o principal é o próprio cortiço. Ele é uma pessoa, ele não é um lugar, ele é o dono de tudo. Histórias que nascem de dentro dele, de cada personagem. E a outro enredo que é importante é o do Miranda e do João Romão. Só que além disso, podemos dizer que o cortiço é uma pessoa, pois nasce, cresce e morre. E durante esse tempo ele se reproduz, porque ao longo do tempo o João Romano vai fazer com que ele cresça muito mais, abrigando mais pessoas. Só que no final acaba sendo incendiado. E a história do João Romão e do Miranda é outra história muito focada no enredo do cortiço. O João Romão, que é o cara que conseguiu o cortiço, não precisou casar com ninguém, já era rico natural, pelo esforço dele próprio. Enquanto o Miranda é um cara que teve que se casar com uma mulher que ele não gostava, ele tinha nojo dessa mulher, e casou por ela para poder conseguir dinheiro. E ele vivia infeliz, ele odiava a mulher, não queria aquela vida, ele queria ser como o João Romão, rico, ser dono de cortiço, enquanto isso estava lá. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho agora da questão habitacional no Brasil, daquela época de hoje em dia. E vai introduzir, a gente vai bater na porta dessa casa aqui e vai perguntar como é que esse morador acha sobre como é viver no cortiço no século XXI. Vamos ver se alguém atende. Será que tem alguém? Opa! Opa, oi. Olá, tudo bem? A gente está fazendo aqui uma entrevista querendo saber sobre como é viver no cortiço. Qual é o seu nome? Felipe. E o que você pensa sobre viver no cortiço? É interessante, a vida aqui em comunidade, a gente divide as coisas, partilha a vida, de certa forma, pega aí um açúcar. E você gosta de viver aqui no cortiço? É interessante. E você acha que o governo, como é que ele trata a questão habitacional? O governo não manda bem, né? Trata muito mal, né? Na verdade tem 7 milhões de casas vazias e 6 milhões de famílias sem casa no Brasil, né? Isso é um dado muito esquisito. É isso. Obrigada pela rápida entrevista, tá? Analisando a relação do livro Cortiço com a atualidade, a gente pode ver que a situação não está muito diferente. A Constituição de 1988 diz que todo mundo tem direito à moradia. Infelizmente, não é isso que acontece. Só que as pessoas não têm direito à moradia, vivem em favelas e vão construindo mais e mais casas, até mesmo em locais perigosos. O processo de favelização começou desde Pereira Passos, quando ele fez a reurbanização do Rio. E o pessoal que foi tirado dos seus cortiços, das suas casas, que vivem no centro, tiveram que achar um lugar para morar e foram jogados para esse canto, que é a favela. É como se a favela fosse um buraco que o governo abriu, tipo, manda eles pra lá. Não quer a pessoa... Tecnicamente, o governo hoje em dia, naquela época também, não quer a pessoa pobre ali, a pessoa que é marginalizada pela sociedade ali, no centro da cidade, na zona sul. Ele quer essa pessoa afastada da cidade. Por isso, hoje em dia, meio que a zona norte, mais as favelas que são na zona norte e as outras também, são a parte que é considerada os cortiços, entendeu? A parte que é esquecida pelo governo. Joga eles lá, deixa eles lá, vivendo do jeito que tá, naquela precariedade, sem saneamento básico, sem nada, sem nenhum serviço, vivendo, tem ainda um meio de muita violência, mas mesmo assim, naquele mundo, eles são felizes, de certa forma, eles se viram, todo mundo muito unido, todo mundo se ajuda, já que o governo não ajuda, eles têm que se ajudar, né? Então, da mesma forma que daquela época era o cortiço, hoje em dia é a favela, o novo cortiço. Assim como diz na Constituição, os direitos humanos dizem que todo mundo tem direito à moradia, à segurança e ao mesmo tempo direito à vida. Todavia, não é isso que acontece. O que é errado, porque o direito,
ele manda você dar a propriedade pra pessoa. Ela é obrigada a ter uma propriedade, ela tem que ter uma propriedade, uma casa pra morar, tem que ter alimento, tem que ter a segurança social. E nada disso é feito pelo governo, tanto hoje em dia, tanto naquela época. Ou seja, essas pessoas, mesmo sendo humanas, não têm os direitos que o humano tem que ter. E agora, pra finalizar nosso videozinho aqui, a gente vai fazer uma entrevista com mais um morador. Vamos fazer a mesma pergunta que fizemos pro morador anterior. Opa! Oi! Opa, Olá, tudo bem, tudo bom? Pessoal? A gente está fazendo aqui uma entrevista pro nosso trabalho de escola e a gente está falando sobre os cortiços. E eu queria a sua opinião sobre como é viver no cortiço, o que você acha sobre o cortiço e a questão habitacional do Brasil, pra você. Eu vivo aqui porque o aluguel aqui é mais barato que morar em apartamento, né? E poderia estar morando numa favela também, na favela tem vários outros problemas. E aqui tá perto da cidade, tá perto de tudo, aqui, sabe? Olha essa vista, aqui tem essa coisa vista maravilhosa aqui pra cidade, tá vendo? A gente tá próximo de Mas tudo. você gosta de morar no cortiço? É um estilo de moradia que eu acho muito interessante. Eu acho sustentável, ainda é barato. E é um modelo bem melhor do que a concentração de pobreza, a concentração de miséria, como tem na favela. E isso é bem mais porque as pessoas aqui tá todo mundo misturado aqui, ó. Tem gente bacana, gente rica aqui vivendo desse. Olha, ó, meu vizinho ali, ó. Meu vizinho mora no castelo, tá vendo? Nosso vizinho mora no castelo. E aqui, ó, aqui do lado, como é que a gente tá vendo como é que está? Tudo pertinho do outro aqui. Não tem nem concentração, nem de miséria, nem riqueza. Todo mundo junto. Misturado. E isso é muito bom para convivência social, isso é muito bom. E quanto ao governo, o que você acha de como ele trata a questão habitacional no Brasil? Não trata, né? Não trata, né? Não trata. Esse é o grande problema de hoje em dia. O governo não se importa com a pessoa que é pobre, não se importa com a pessoa que está na favela e fica nessa situação. Violência, crimes, não tem saneamento básico, a casa está precarizada, não tem serviços básicos. E é assim, é o cortiço de hoje em dia, igual daquela época, só mudou que agora é na favela, não é mais prédios assim na pista, né? E a gente pode ver que o livro Cortiço, ele foi criado num contexto histórico de abolição da escravidão, de proclamação da República. E a gente pode ver que, apesar de ser muito antigo, ele trata de questões que atualmente estão vivas aqui. Que é o racismo, por exemplo. Muito tratado naquele livro. Fala muito do racismo mesmo. Uma das histórias que é mais forte assim, é da Bertoleza. Ela era uma escrava. O João Romão disse que tinha comprado a forria dela, sendo que não comprou a forria dela. E ela vivia, tecnicamente, como uma escrava pro João Romão, entendeu? Ela só era tipo uma... achava que era companheira dele, mas ela não era. Ela ficava o dia inteiro na cozinha, trabalhando. Então, ela meio que trocou o lugar nela de escravidão. Trocou a senzala dela pela a do João Romão, pra no final o pessoal ir lá buscar ela, como até uma referência, né, do filme Pantera Negra, quando eu li esse final, que é quando ela se mata, que eu lembro que é uma fala do vilão, que eu não esqueci agora o nome, do Pantera Negra, e quando ele vai morrer, ele fala: eu prefiro a morte do que ser preso. Que é uma referência à época da escravidão, que muitos escravos preferiam se tacar ao mar e morrer do que viver a escravidão, que é muito pior. Então, gente, essa foi a nossa análise sobre o livro Cortiço. E a gente pode ver que, apesar de ser antigo, ele tá vivo até hoje. E muito atual. E é esse o nosso trabalho, gente. Obrigada. E o Cortiço narra a busca do português. João Romão, belo enriquecimento, investe na exploração. Assim, ó. Sendo dono do cortiço, da taverna e da pedreira. Bertoleza, sua amante, com ela no tempo opera.